Glória a Deus por mais um dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais uma manhã na sua presença. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Mi. Bom dia, Janaína. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Obrigada, Senhor Deus, por essa manhã gloriosa. Bom dia, Esther, Joselma, Terezinha, Marley, a paz do Senhor Jesus. Que seja um dia de vitória. Bom dia, Liliane, Cleoacir, bom dia. Que seja um dia do extraordinário de Deus, que possamos ser mimados pelo Senhor nesse dia de hoje. Obrigada, meu Deus. Nós temos sentido que quanto mais nós clamamos a Deus, mais nós nos sentimos seguros. Tem acontecido muito isso comigo. Eu não sei como que vocês estão. Como que vocês estão nesses dias de jejum, né, da oração, do tempo de intimidade com o Senhor, no jejum de tela? Como que vocês têm sentido que está a proximidade com Deus? Tem sido transformador. E hoje de manhã, eu me preparando para estar aqui com vocês, eu senti a suave voz do Espírito Santo a dizer assim: vocês terminaram o ano e iniciaram o ano em um posicionamento diferente. Então não precisou esperar o calendário virar para iniciar uma diferença, um diferente, né? A decisão foi tomada antes, então foi feita antes e está acontecendo, né? Glória a Deus por isso. Obrigada, meu Deus. Quanta coisa o Espírito Santo tem revelado para nós, não é verdade? E nós glorificamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Obrigada, Senhor. É isso mesmo, Mi. Ficamos mais sensíveis à presença do Senhor. Choramos ao orar, ao louvar. A presença, ela fica sentida, ela fica mais forte, né? Eu estava no domingo, quando eu fui fazer a minha oração, na sala de oração, no meu horário, a hora que sempre quando eu termino, né, a minha oração, a minha janela ali de oração, eu agradeço ao Senhor, me levanto e saio. No domingo eu me levantei, saí, mas não consegui, a presença não se afastou. Eu mantive o choro por onde eu estava, né, caminhando aqui pro lado de cada da casa, e eu tive que voltar. E aí eu voltei lá no meu espaço, onde eu faço a oração da sala de oração quando eu estou em casa, e por ali eu permaneci por mais um tempo. E é isso que o Pai quer, é isso que o Senhor quer de nós: proximidade, tempo, entrega. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer ao Senhor por esse dia? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós nos apresentamos diante do Senhor. Estamos aqui reunidos para glorificar o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é soberano, reconhecemos que o Senhor é majestoso, que todo o poder é Teu, e reconhecemos que somos fracos e frágeis e totalmente dependentes do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Clamamos pela Tua presença sobre nós. Clamamos pela Tua presença de maneira a nos guiar por todos os nossos momentos do dia de hoje. Diante de cada decisão, de cada planejamento, diante de cada situação que nós formos viver nesse dia, nós precisamos da Sua presença, Espírito Santo.
a nos conduzir, a nos guiar, a nos trazer a direção certa, porque nós não queremos errar, nós não queremos mais errar, nós não aceitamos mais viver de maneira que não agrade o coração do nosso Pai. Nós queremos viver de maneira a sentir a paz que excede todo entendimento todos os dias. A paz que diante de um deserto ou de uma tempestade, o nosso coração se mantém firme e confiante na presença do Pai. Senhor, meu Deus e Pai, eu peço que o Senhor coloque sobre nós as armaduras das cortes celestiais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Declaramos, Senhor, que assim estamos revestidas, essa armadura ela está envolvida no fogo do Teu Espírito Santo, o fogo do Teu Espírito Santo é vivo sobre ela. A nossa mente, o nosso coração estão blindados pelo Teu poder, Pai, da Tua proteção, em nome de Jesus. Eu declaro que toda flecha, todo dardo inflamado que vem na nossa direção bate em retirada em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, em unidade, em concordância, que a mesma armadura que o Senhor coloca sobre a nossa vida está sendo colocada sobre a vida do nosso esposo, das esposas e também dos nossos filhos, em nome de Jesus. Consagramos a nossa casa ao Senhor e te pedimos proteção sobre ela, sobre os negócios da nossa família, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos diante do Teu trono de graça o nosso trabalho, o serviço que prestamos, pedimos bênçãos do Senhor sobre ele, para que ele possa abençoar aquele que comprar, encher os nossos celeiros, Senhor Deus, através das suas bênçãos, que tenhamos a emprestar e não a pedir emprestado. Que esse ano o Senhor venha se apresentar a cada um de nós de maneira poderosa. Nós não dependemos do governo, nós não dependemos do clima e nem da estação. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E é isso que nós declaramos em unidade e em concordância. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais cada dia mais. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à doce e suave voz do Teu Espírito Santo, Pai. E eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. Esse ministério é do Senhor, que tudo que o Senhor tem planejado sobre a vida de cada um de nós e também sobre a minha vida, a vida da minha família, se faça de maneira completa, em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém e glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus por mais esse tempo. Obrigada, Jesus. Quanto amor eu senti nessa hora. Obrigada, Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura de 1 João, capítulo 4, uma sequência de estudos para quem está aqui hoje pela primeira vez. Nós estamos estudando o Novo Testamento. Esse ano, o ano passado, né? Nós começamos a estudar o Novo Testamento e hoje nós estamos em 1 João, capítulo 4. Esse capítulo ele trata sobre uma vida transformadora, que é o que nós temos buscado. Fala sobre o sofrimento por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o apóstolo João traz sobre a sobriedade espiritual, que nós precisamos buscar o tempo todo, viver em sobriedade, o amor em comunidade, como é importante, como nos fortalece viver o amor em comunidade e glorificar a Deus, até mesmo diante das nossas dores. Nós precisamos o tempo todo glorificar o nome do Senhor. Nós vivemos um relógio que nos lembra disso o tempo todo, mas nós temos percebido que, muito antes do relógio despertar, nos lembrando de glorificar o Senhor, nós conversamos com Ele o tempo todo, não é verdade? O tempo todo nós conversamos com o Pai. E foi um mês de novembro e dezembro foram intensos com isso. Nós temos buscado o Senhor de uma maneira como nunca antes.
Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir a esse caminho, por nos conduzir a esse tempo tão necessário e importante para nós. Obrigada, Jesus. Nós vamos romper com o pecado. Estamos rompendo cada dia mais com o pecado e vivendo segundo a vontade de Deus. É isso que a palavra nos traz hoje. É necessário romper com o pecado para ter uma vida em santidade, uma vida de sobriedade espiritual, né? Sobriedade, oração, amor e serviço na comunidade. Esse é o nosso estilo de vida. Esse é o nosso comportamento diário. Glória a Deus por isso. E o sofrimento como cristãos prova glória e confiança em Deus. Prova que nós vivemos na glória, debaixo da glória de Deus. E confiante que tudo Deus vai fazer o melhor para nós, porque Ele nos prometeu uma vida de prosperidade. Deus jamais tira nada de nós que não esteja nos planos dele. Posso dizer para vocês que Deus jamais vai dar para nós aquilo que vai fazer com que a gente se perca. Deus jamais vai entregar algo para nós que vai fazer com que a gente se afaste dele. Ele só vai nos entregar aquilo que ele sabe que nós nos manteremos na presença dele. Por isso é de glória em glória. Por isso é dia após dia. O Senhor vai trazendo aonde está o nosso coração. Ele vai nos provando. E com isso ele vai trazendo cada dia mais da porção, da bênção, da prosperidade que ele tem para a nossa vida. Amém? Vamos então para o estudo. Pegue sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Então veja que a palavra nos traz. Pedro, ele usa uma linguagem militar aqui, né? Em algumas versões está escrito armem-se. Armem-se. E na nossa diz, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova. Então, a mente do cristão, a nossa mente, ela precisa ser treinada para enfrentar o sofrimento sem voltar ao pecado. Nós precisamos compreender que sofrer na carne aqui, né, que traz para nós, aponta o romper com o domínio do pecado, aponta que nós estamos rompendo com o pecado, que é aquilo que nos desvia, não para trazer para nós sobre a ausência total das nossas falhas, mas para que, se acontecer uma falha, nós possamos rapidamente nos render aos pés do Senhor e pedir perdão. Então, a batalha contra o pecado, ela começa na mente, na nossa mente. É isso que nós precisamos entender. Por isso que nós precisamos sempre colocar à prova as pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Porque desde aquele tempo e até hoje nós vimos, assim a palavra diz, muitos falsos profetas que já se espalharam por toda a parte. Olha o que o versículo 2 diz. O versículo 2 diz assim: É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem um Espírito que vem de Deus. Então, olha só, grifa aí, para você não se esquecer. Obrigada, Jesus. Que o teu Espírito venha a trazer toda a revelação que nós precisamos em nome de Jesus. Deixa eu ver que eu anotei aqui para eu poder passar para vocês. Ó, aqui diz assim:
É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como ser humano tem um Espírito que vem de Deus. Grifou aí? Deixa eu grifar o meu. Aqui nós vemos que todo aquele que reconhece que Jesus veio como ser humano, de verdade é de Deus. Porque Jesus vindo como homem entre nós, ele viveu tudo que nós vivemos, passou por todos os sentimentos que nós sentimos. E ele morreu. Então nós cremos que Jesus como homem veio, fez milagres, maravilhas, curou as pessoas. Nós cremos que ele morreu naquela cruz por amor a nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, por que aqui fala que quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus? Porque tem pessoas que não acreditam que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou. Tem pessoas que não creem. Então, quem não crê não tem o Espírito que vem de Deus. É isso que a palavra nos traz. Então, o apóstolo João aqui, ele traz para nós que nós precisamos estar sensíveis, e glória a Deus por isso. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito que vem sobre nós. Obrigada, meu Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos o Senhor. O discernimento espiritual é muito importante para nós. O discernimento espiritual traz para nós essa sensibilidade de direção, de voz, de ouvir aquilo que o outro fala. É o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós conseguimos entender quando nós temos a sobriedade espiritual e nós temos o discernimento de entender quando é a verdade, o espírito da verdade que fala e quando é o espírito de erro. E isso tudo porque nós somos cheios do amor de Deus. E quando nós somos cheios do amor de Deus, o medo ele é expulso de nós. O medo não cabe em nós. E nós vivemos uma fé madura. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. João não manda rejeitar tudo, entende? Aqui logo no começo. Ele não manda rejeitar tudo, mas ele manda examinar. Examine. Examine o que está acontecendo. Examine se realmente vem de Deus. É isso que ele fala. Nem toda experiência espiritual, meus irmãos, vem de Deus. E nós sabemos disso. Nem toda experiência vem do Senhor. Então, aqui nós temos buscado e aprendido que o discernimento é mandamento, não é uma opção. É um mandamento que nós precisamos seguir, tá bom? As influências espirituais erradas, elas sempre se manifestam através de pessoas e de ensinos. Por isso nós precisamos buscar em Deus se aquilo está sendo verdadeiro ou não. De verdade, quem conhece a palavra alcança um discernimento espiritual muito rápido. É só conhecer a palavra, receber o conhecimento, entender, clamar a Deus por sabedoria divina e o discernimento vem. Amém? Obrigada, Senhor Deus amado e santo. Tua palavra nos traz tudo o que nós precisamos. Aleluia. O versículo 3 diz assim: mas quem negocia isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo. Então veja só, João chama isso de espírito do anticristo. Espírito do anticristo, ele chama. Por quê? Porque ele nega quem Jesus é. Esse espírito está aqui, ó, o inimigo de Cristo. Quem nega Jesus tem o espírito do inimigo de Cristo.
E o inimigo de Cristo nega quem ele é, distorce a sua obra e relativiza o seu senhorio. É isso que o inimigo de Jesus faz. Então não é apenas uma figura futura, entende? É uma operação presente. A palavra de Deus diz que ele já está no mundo. Agora ele já está no mundo. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Já fica uma chave para você. Todo aquele que não confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador não procede de Deus. Amém? Obrigada, Senhor. Onde o Senhor Jesus Cristo é diminuído, meus irmãos, o erro já está ativo. Aonde o Senhor Jesus não é o centro, o erro já está ativo naquele lugar. Versículo 4 diz assim: Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Olha aqui, a palavra te posicionando, a palavra te fortalecendo, a palavra te dando força e poder. Você é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo, porque você está com Cristo. Então, João lembra aqui a tua identidade. Qual é a tua identidade? Qual é a nossa identidade? Nós somos de Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, nós somos filhos. E também dá para nós que nós já vencemos. Isso é posição espiritual. Nós já vencemos, nós somos vencedores porque nós caminhamos com Cristo. Então, o Espírito Santo em nós é superior a qualquer influência do mundo. Nós não podemos deixar nos influenciar pelas coisas do mundo. Nós somos mais fortes. Nós temos a presença, nós somos de Deus. Nós não estamos sozinhos. Se Deus está em você, você está em Deus. Se você está em Deus, Deus está com você. Entende? Obrigada, Jesus. Versículo 5 diz assim: Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Então aqui está falando das pessoas que vivem no mundo e têm o espírito que é inimigo de Jesus. Então essas pessoas falam das coisas do mundo e o mundo ouve elas. Por quê? Porque elas pertencem ao mundo. Elas estão dentro de um mesmo sistema. Então elas falam no ponto de vista do mundo. Os falsos mestres, eles falam conforme o sistema do mundo. Eles falam para agradar o mundo e não traz a verdade para confrontar, porque a verdade confronta. Os falsos mestres são aceitos pelo mundo, eles não são aceitos pela verdade. Aceitação não é prova de verdade, meus irmãos. O sistema do mundo é um sistema corruptível. Já está corrompido. Então, quando o mundo aplaude sem resistência, algo precisa ser examinado. Porque a verdade da palavra confronta. A verdade expõe os erros, a verdade expõe os pecados. A verdade, que é a palavra, ela expõe as trevas de quem vive no mundo. E na maioria das vezes, as pessoas não gostam que expõe a treva que ela vive. As pessoas não gostam de ser expostas diante dos seus pecados quando nós falamos da verdade. Olha o versículo 6. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, João afirma aqui a autoridade apostólica. A autoridade apostólica que traz para nós a resposta para a verdade. A resposta para a verdade revela a origem espiritual. Entenda, a resposta para a verdade revela a origem espiritual. Então, quando nós
falamos a verdade para alguém, levamos a verdade, levamos a palavra. Como é a resposta dessa pessoa? Como é o comportamento dela? Ali vai ser revelado a origem espiritual que ela está seguindo. Se é o sistema do mundo ou se é a verdade da palavra. Entende? Obrigada, Jesus. Rejeição para a verdade. Quem rejeita a verdade revela resistência em Deus. Revela que é resistente. Que é resistente dobrar os joelhos. Que é resistente confessar que Jesus é o único Senhor e Salvador. O versículo 7 traz para nós que Deus é amor. Aqui nós vamos ver origem e expressão, quando diz assim, versículo 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Que coisa mais linda, grifa aí na sua Bíblia. A minha já está grifada. Que coisa mais linda, isso aqui que a palavra está dizendo para nós. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus, então nós o amamos de todo o nosso coração. E amando a Deus, nós amamos uns aos outros. Nós lemos ontem que quem não ama o irmão é assassino. Quem não ama o irmão, quem não ama o próximo, ainda está morto. Foi o que nós lemos ontem, está na palavra, está escrito. Está escrito. Então, o amor não nasce no homem, o amor nasce em Deus. Entende? A profundidade. Quem ama reflete a origem divina, então deseje refletir a origem divina. Deseja refletir a imagem de Cristo por onde você caminhar, aonde você entrar. Amar é a sua evidência. Amar é a evidência do novo nascimento que você escolheu, que é viver com Jesus. O versículo 8 diz assim: quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Obrigada, meu Deus. Jesus não diz apenas que Deus... João. O apóstolo João não diz apenas que Deus ama, que Deus nos ama, mas ele diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, se nós estamos com Deus, se nós temos Deus, nós somos cheias de amor. Não tem como ter outro sentimento diferente dentro de nós. Deus é amor e nós somos cheias dele, cheias da presença, cheios de amor. Então, isso não elimina a sua justiça, define a sua essência. É isso que a palavra nos traz. E quanto nós temos que agradecer. Meus irmãos, conhecer a Deus é maravilhoso. Nos traz a paz que a palavra nos promete. Mas conhecer Deus sem amar é contradição ao Evangelho e à verdade. Não tem como falar que conhece a Deus e não amar o próximo. Não tem como falar que conhece a Deus e não fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito. Amém? Em nome de Jesus, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Amar não é um sentimento, é você decide amar. Eu decido amar e eu vou viver para amar. Porque se fosse um sentimento, ele não perduraria por toda a eternidade, porque sentimentos mudam o tempo todo. Hoje você está feliz, na hora do almoço você pode não estar mais, você está sentindo outra coisa.
Mas o amor não. O amor, ele é eterno, assim como o Pai. Obrigada, Jesus. O amor se manifestou em Cristo, naquela cruz por nós, no sacrifício dele, por nós. Então o amor de Deus sempre vai se mover para que nós façamos o bem a outros, para que a gente sempre espalhe o amor, leve o amor em todos os lugares onde nós precisamos levar. Obrigada, Senhor Deus. O versículo 10 diz assim, e o meu já está grifado, está escrito assim: e o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Ah, o amor, nosso Senhor Jesus, amor ágape por nós. Deus tomou a iniciativa. O amor verdadeiro começa em Deus, não no esforço humano. A graça, ela sempre vem antes da resposta sobre a nossa vida. Olha o versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, em algumas versões está escrito amados. Se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Então, o amor recebido, ele se torna um padrão do amor oferecido. Se você recebe o amor, é natural você oferecer amor. Então, quem recebe a graça é chamado para distribuir a graça. Entende? Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. O versículo 12 diz assim. O versículo 12 eu já li, né? Que fala que nunca ninguém viu a Deus. Mas se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido com a gente, conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração. É verdade. O amor torna Deus visível no mundo, através da sua vida, através da minha vida. A presença de Deus, ela sempre vai se manifestar por meio do amor que nós vivemos e expressamos, do amor que nós oferecemos para o outro, porque o amor revela o Deus invisível. Nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos senti-lo, nós podemos falar dele, nós podemos transbordar o amor dele na vida de outros. E o versículo 13 traz para nós sobre o amor perfeito, a permanência nesse amor e a ausência do medo, quando diz assim: a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é essa: Ele nos deu o seu Espírito. Veja, Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo é selo, o Espírito Santo é testemunha e garantia de permanência. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Deixa eu pegar uma caneta aqui. O Espírito Santo, ele sempre vai trazer o selo sobre a nossa vida. Ele vai sempre nos auxiliar a darmos testemunhos de tudo aquilo que nós temos buscado viver na presença do Senhor. Um dia nós passamos por uma vergonha, nós passamos por uma queda, por uma falência, por coisas que em algum tempo, naquele tempo, trouxe para nós uma vergonha, uma vontade de se isolar. Olha, gente, a caneta não quer pegar de jeito nenhum. Pega uma caneta para mim, fazendo favor. Naquele tempo, nós passamos por vergonha, por vontade de se isolar, por vontade de até desistir. Mas hoje nós vencemos. Hoje nós saímos daquele lugar. Nós não estamos lá mais. Então, quando Satanás vem tentar lembrar para nós daquilo que nós éramos, daquele lugar onde nós vivíamos, o que nós temos que fazer, que eu já falei para vocês? Nós devemos dizer: obrigada, Senhor Deus.
Obrigada, meu Pai, porque o Senhor me tirou daquele lugar, porque lá eu não vivo mais. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que são flechas do inimigo tentando me reduzir e me levar para lá, mas eu não permito mais viver com isso. Hoje eu vou usar o meu testemunho, que um dia me envergonhou, para ajudar outras pessoas. Eu vou falar do que o Senhor fez na minha vida. Eu vou falar do que o Senhor fez na vida do meu marido. Eu vou levar o testemunho que lá atrás me trouxe tanta vergonha. Eu quero levar o meu testemunho para que outras esposas não desistam dos seus esposos. Porque se o Senhor fez na vida do meu, o Senhor pode fazer na vida do dela também. É isso que o Espírito Santo faz. Quando nós estamos em Deus e Deus está em nós, nós temos esse selo de propriedade de Deus. Nós temos essa força no nosso testemunho para testemunhar a outros. E o Espírito Santo é a garantia da permanência em nós. É a garantia que permaneceremos com Ele. A presença do Espírito Santo em nós confirma o nosso relacionamento com Deus. Você é cheia do Espírito de Deus. Então, isso traz a confirmação do seu relacionamento com Ele. Amém? O versículo 14 diz assim: E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Glória a Deus. Olha como essa confirmação vem. Não tem como nós não abrirmos os nossos olhos espirituais para entender que se nós vivermos uma vida contrária ao amor, nós não estamos vivendo a verdade da palavra na sua essência. Deus é amor em tudo. João reafirma o evangelho central para nós aqui, a partir do versículo 14. Iniciativa do Pai, missão do Filho e salvação para o mundo. Então, o amor de Deus já é missionário por natureza. O amor de Deus é missionário por natureza. Então, quando diz, se alguém confessa que Jesus é Filho de Deus, o que está querendo dizer para nós? É uma confissão verdadeira aqui. É a nossa confissão verdadeira que gera em nós uma permanência mútua. Deus no homem e o homem em Deus. Como eu disse isso na pandemia. Eu precisava de força. Eu precisava de força espiritual e emocional para me manter caminhando, para me manter de pé. E eu repeti muito isso. Então, confessar Cristo sustenta a nossa comunhão, sustenta a nossa fé. Obrigada, Senhor Deus amado. O amor constante revela a sua fé de maneira madura. Quanto mais você confessa o amor, mais fortalecida é a sua fé, mais maturidade espiritual você alcança. Então, amar, meus irmãos, é um estilo de vida, não é emoção. É um estilo de vida que você decide. Amém? Obrigada. Quem anda nesse amor, sabe o que é mais lindo? Não teme o juízo. Quem anda nesse amor, não teme o juízo de Deus. Porque nós sabemos que nós estamos fazendo o que nós precisamos fazer. O versículo 17 diz assim: Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. E o versículo 18 diz assim: No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe o castigo. Então vejam,
No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, meu Deus. O medo aqui, que traz na palavra, nesse versículo 18, é o medo da condenação, é o medo da rejeição, é o medo do juízo. E entendam que o amor perfeito não elimina a reverência, elimina o terror, elimina o medo. O amor perfeito elimina o medo, que é o terror, entende? Não elimina a reverência, que é estar diante de Deus com temor, com respeito, com honra, com amor. Então, quem entende esse amor, que é o amor de Deus, vive sem medo nenhum espiritual, porque entende quem é, entende o que carrega. O versículo 19 diz assim: Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Glória a Deus. Toda a capacidade de amar nasce do amor que você recebe. Se você se permite ser amado por Deus, abre o seu coração. Você é filho de Deus. Então, você recebe muito amor. Ame o seu irmão também. Nós seremos perdoados na medida em que perdoarmos. Não é assim que a palavra diz? Não é assim que a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que nós oramos? Perdoai-nos, assim como nós perdoamos todo aquele que nos ofendeu. Não é assim? Então nós temos que amar. Jesus nos deu essa oração. Só ama bem quem foi amado primeiro por Deus. Todos nós fomos amados por Deus. Por isso nós estamos aqui constantemente buscando pela presença dele, buscando pelo seu sentir, buscando pelo sentir da presença de Deus, pelo amor dele, para derramar o amor na mesma proporção. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais o Senhor nos enche. Nós precisamos compartilhar do que Deus derrama sobre nós. Nós não podemos guardar. O versículo 20, o João demonstra a fé aqui. Ele demonstra a fé e desmonta aquilo que é incoerente. Não existe amor vertical sem o amor horizontal. Não tem como nós amarmos a Deus e não amar o nosso próximo, que é o que está aqui no mundo. Não adianta só olhar para cima e não olhar ao redor. Entende? Não adianta. Nós precisamos amar a Deus e ao próximo. É uma cruz. Amar a Deus e amar ao próximo. Os que estão na nossa frente e ao nosso redor. Então o amor visível, ele valida o amor invisível, que é o que nós precisamos fazer. Amar a todos. Obrigada, Jesus. E o 21 termina que o mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então não é uma sugestão, é um mandamento. Está escrito, o mandamento. Não está escrito aqui, Cristo sugere. Não, está escrito, o mandamento que Cristo deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, é um mandamento. Amar a Deus exige amar as pessoas, amar a todos, auxiliar em tudo que você puder. Tudo que você puder. Entenda, meus irmãos, que você vai fazer tudo o que tiver no seu alcance. Se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. E não é a sua força, é o Espírito Santo que convence.
Nós usamos do nosso amor, da nossa voz para falar com outras pessoas, para instruí-las, para levar a verdade. E não o nosso sentimento, mas a verdade, que é a que confronta, que é a que corrige, é a verdade que traz para nós o posicionamento de vida que nós devemos sair do sistema do mundo e viver a verdade da palavra. Amém? É sobre isso. O Espírito Santo de Deus, ele te traz todo o direcionamento que você precisa. Entenda isso. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é paciente com cada um de nós. O Espírito Santo de Deus, ele é paciente e ele, diante da paciência, ele respeita a maturidade espiritual de cada um de nós. Ele é paciente com o crescimento de cada um. O mais importante de tudo, meus irmãos, é que não haja a estagnação espiritual. O que não pode acontecer é a estagnação. Então, a partir do momento em que você não está estagnado, mas que você está caminhando no seu tempo, você está buscando no seu tempo, e o Espírito Santo está com você, e ele tem paciência, ele está vendo que você está indo no seu entendimento, dentro daquilo que você está buscando de conhecimento. Então, se você busca mais rápido, o seu crescimento é mais rápido. Então, cada um recebe na proporção daquilo que busca. Obrigada, Senhor Deus. A obediência ao amor revela a sua maturidade espiritual. Sempre sejam obedientes. A sabedoria divina nos traz a obediência. A sabedoria divina, ela vai nos posicionar em tudo para que sejamos obedientes. Em tudo, para que a gente seja obediente. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela palavra. Obrigada, meu Deus, por tanto amor por nós. Esse capítulo é um capítulo de amor, né? É um capítulo que nos encheu de amor de maneira na sua totalidade, mas sempre nos trazendo alertas também. O amor de Deus é assim. O amor de Deus, ele nos alerta, ele nos constrange, ele nos repreende, ele nos corrige. Nós precisamos dar ao Senhor essa liberdade. Quando nós damos a Deus essa liberdade de sermos dependentes dele, ele traz tudo o que nós precisamos, porque a palavra de Deus diz que ele traz tudo. Ele não traz só um pouco, ele traz tudo. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo, e precisamos do Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Veja que nós vimos hoje que nem toda experiência espiritual vem de Deus, né? Então, quando você receber uma palavra, quando você receber uma palavra profética, ore a Deus, busque discernimento. Não fique apegada à palavra sem antes vir a confirmação de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Porque assim como Deus, o inimigo também te conhece. E o inimigo te sonda. O inimigo sonda os seus olhos. Ele olha o que você olha. Ele interpreta toda a reação do seu corpo. Por exemplo, você pensa algo. Vamos dar um exemplo assim. Você está caminhando e aí os seus olhos olham para alguma coisa e aí você se compara, por exemplo, com aquela situação. Então seu corpo reage e a reação do seu corpo o inimigo conhece.
E ele sabe que ele é um ponto fraco para ele entrar. Então entenda que nós precisamos em tudo buscar as respostas do Senhor para ver se aquilo realmente veio dele, porque o inimigo também te conhece. O inimigo nos conhece muito bem. Por muitos anos, antes de eu conhecer o Senhor, na essência da verdade, como eu conheço hoje, eu tinha o pensamento que era normal eu ter o domínio de tudo em casa. Eu que mandava, eu que cuidava de tudo. Então eu era o homem da casa. Eu achava que era normal. General era eu. E aí um dia eu conheci o mundo espiritual, através da palavra, dos meus estudos, da busca. E eu entendi que então, na verdade, eu vivia debaixo do espírito de Jezabel, que traz esse domínio, de querer tomar o lugar do sacerdote do lar, de querer achar que somos autossuficientes, que podemos tudo, que tudo é na força do braço. Espírito de manipulação. E aí então foi quando eu fui buscar no profundo, incansavelmente, até eu entender todos os processos, buscar a libertação e me levantar diante do Senhor e dizer: aqui não, Satanás, nunca mais. Na minha vida, na minha casa, você não faz bagunça nunca mais, porque agora eu te conheço. Então vocês entendem por que em tudo nós devemos buscar a confirmação de Deus? Então, se hoje, em algum momento, vier algum impulso, às vezes no impulso de uma emoção, nós queremos tomar a frente do nosso esposo, né? Se por algum momento vem esse impulso, rapidamente eu falo: aqui não. Esse é o lugar do meu esposo, não é o meu mais. Esse é o lugar do meu esposo, não é o meu lugar mais. É isso que nós precisamos entender. Que você muitas vezes não precisa falar, mas a sua reação, o inimigo conhece o que você está pensando. Então nem toda experiência espiritual vem de Deus. Consulte o Senhor, peça discernimento. Amém? Jesus Cristo é critério absoluto de discernimento na nossa vida. Caminhar com Jesus nos traz o discernimento, a visão espiritual que nós buscamos viver. Amém? Em nome de Jesus. Querer viver uma vida certa, buscar a verdade, é o que nos traz mais paz e libertação. Amém? Em nome de Jesus. O amor, nós vimos muito mesmo sobre o amor nesse capítulo hoje. É a evidência máxima da nossa fé verdadeira. É a evidência máxima. Então, espalhe amor por onde você for. Leve o amor por onde você for. Amém? Em nome de Jesus. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu não levanto nenhum balde mais pesado. Eu peço ajuda. Porque o esposo, ele tem que se sentir útil como esposo no papel dele. Entende? Porque se deixar de verdade, a gente faz tudo. A gente faz tudo. Deixa eu silenciar aqui, que eu esqueci de silenciar meu telefone. De verdade, nós fazemos tudo. Então, a gente tem que pedir para ele fazer. Trocar lâmpada. Olha eu lá na escada, trocando a lâmpada. Trocando torneira. Quanto eu já fiz isso. Mas eu entendi que é o meu esposo que precisa fazer. Entende?
É o papel do sacerdote do lar. É isso. E buscar por essa libertação é o primeiro passo. Se libertar, renunciar, entender que esse não é o nosso lugar. Deus deu a força ao homem para isso. Amém? Obrigada, Jesus. E nós vimos sobre o medo aqui hoje também, né? O medo espiritual, ele é expulso quando nós somos cheias do amor. Quando nós somos cheias do amor. E esse amor de Deus, ele traz maturidade espiritual para nós. Amém? Obrigada, Jesus. É isso, irmã. É isso, Liliane. Eu também. Eu me espelhei muito no meu pai. Eu sou uma pessoa que, às vezes eu falo, meu Deus, por que eu sei tudo? Por quê? Por que eu sei tudo? Se uma impressora lá na empresa quebra, olha eu lá desmontando a impressora e trocando a placa dela. Entende? Esses dias eu tive que dar risada, eu tive que ensinar os meus filhos. Eu chamei eles lá e falei, vem aqui que eu preciso ensinar para vocês, porque vocês que têm que fazer isso aqui para mim. Aí tá eu lá ensinando eles a desparafusar a impressora. Por quê? Porque eu vi meu pai fazer isso muito. Entende? Pintar parede, construir casa. Então assim, lá atrás, há 10 anos atrás, eu também pintava a parede da minha casa, entende? Eu queria mudar de cor e eu ia lá e mudava de cor. E aí eu falava assim pro meu esposo, assim, você fica aqui só me olhando. Misericórdia, vamos dizer, misericórdia. Era ele que era para estar pintando. E eu olhando. Entende? Que bom que o Senhor nos chacoalha. Ei, você limpa a sujeira. Você limpa ali os respingos de tinta. Mas pintar é ele. Entende? Então, é isso. Nós precisamos deixar o nosso esposo tomar o lugar dele, o lugar de honra dele na casa, na nossa vida, na família. Ele que tem que dar a palavra e a palavra dele tem que prevalecer. Nós precisamos pedir a opinião do nosso esposo para todas as coisas. É isso que, esse é o posicionamento que nós temos que ter. Entende? Nós precisamos tomar o nosso papel de esposa. Na minha primeira conferência que eu participei do Ministério da Global Fire, quando foi passar pela libertação, eu já tinha feito uma libertação individual, né? E lá existe o tempo da libertação coletiva, que então é uma libertação coletiva onde faz assim corredor de libertadores. Então, assim, libertador, eu sou uma libertadora. Então faz um corredor de libertadores e quem quer ser liberto vem de frente para as libertadoras para fazer a libertação. Então, quando eu fui nessa libertação coletiva, a pessoa perguntou assim, o que você gostaria de se libertar? E eu lembro direitinho, por quê? Porque ainda existia alguma raiz em mim e eu queria acabar de tirar. E foi a única coisa que eu pedi. Eu quero ser esposa, eu quero voltar à sensibilidade feminina, eu quero me libertar da força masculina, eu quero me libertar disso, porque isso não é meu. Eu quero ser a esposa delicada. E ali eu chorei muito, porque conforme eu fui pedindo, eu já fui renunciando, entende? Que eu não queria ser aquela mulher forte, vamos dizer assim, aquela mulher tomando o lugar do homem. Não, eu queria voltar para o meu lugar. E foi lindo o que o Senhor fez, e glória a Deus por isso. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. A mulher de Provérbios 31, ela traz muito isso para nós, né? Ela cuida da família, ela cuida dos filhos, ela administra os bens, ela compra e vende propriedades, ela cuida das roupas, né? Hoje a mulher de Provérbios 31 moderna, ela já não costura roupa, apesar de que tem algumas mulheres que costuram,
Mas a mulher de Provérbios 31 hoje, ela se preocupa em manter a família cuidada, de não vestir roupas rasgadas. Ela mantém a família sempre comprando as roupas que a família precisa. Ela administra os bens da casa, administra os alimentos da despensa para não deixar faltar nada. Então é sobre isso. Esse é o cuidado da mulher. Entende? A mulher que trabalha fora, na maioria das vezes, ela não consegue limpar a casa, ela não consegue lavar e passar a roupa, mas ela tem quem faça, então ela administra essa pessoa para que esses afazeres sejam feitos de maneira certa para a família. Entende? Então, o amor é isso. A maturidade espiritual é isso. O posicionamento que nós temos que ter é dessa forma. É ter os olhos a entender que nós não devemos viver debaixo de influência maligna nenhuma. Nós não estamos aqui para isso. Tudo que é contrário ao governo de Deus é influência maligna. Então, um dia, lá no meu passado, eu vivi debaixo de influência maligna. Hoje não mais. Que foi quando eu me levantei como libertadora. Eu falei, eu vou me libertar, eu vou libertar a minha casa e vou ser libertadora de todos aqueles que se quiserem, que se disporem a serem libertos, porque a pessoa ela tem que querer ser liberta. Porque passar por libertação exige renúncias para que a casa, corpo, seja fechado. Porque se você passa por libertação e continua no sistema do mundo, tua vida é destruída. Acabou, tua vida ela é o demônio devassa ela. Não pode. Então só pode passar por libertação quem realmente quer mudar de vida. Quem deseja caminhar com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então não tenham medo, tá? O medo não vem de Deus. O medo é do diabo. E o medo vem em você para te paralisar. Seja no teu crescimento espiritual, seja no teu crescimento profissional, seja no teu avanço financeiro, o medo sempre vai vir para te paralisar, tá bom? Não existe fé cristã sem amor na prática. Então nós precisamos entender que se eu amo a Deus e eu profetizo da minha fé, eu tenho que espalhar o amor por onde eu for, sem escolher lugar, sem escolher ambientes, tá bom? Em nome de Jesus. Se nós formos escolher ambientes para levar a verdade do Evangelho, o que seriam então dos que estão em lugares onde nós não gostamos de estar? Por exemplo, quem vai em presídios, quem vai nas favelas pregar, quem vai nos asilos, né? Não são, as pessoas não gostam de ir, mas tem as pessoas que vão, que se propõem a ir, porque entende que Deus tem que alcançar os lugares, todos os lugares. Deus tem que estar onde nós sabemos que dificilmente Ele estará, igual um presídio, por exemplo. Deus precisa chegar lá e alguém precisa levar a palavra. Entende? Obrigada, Jesus. Esse capítulo 4, ele leva pra gente essa verdade. Examinar tudo aquilo que nós recebemos, porque nem tudo vem de Deus. Examine, peça resposta a Deus, peça confirmação e sim, Ele te trará a confirmação, tá bom? O amor de Deus, ele não pode ser só uma teologia na sua vida, não pode ser só uma escrita que você lê e sabe que é aquilo, não. O amor de Deus, ele tem que trazer uma transformação na sua vida, ele tem que te moldar de forma que você reaja a tudo com amor. Que você se relacione e que você viva esse amor na sua verdade. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando o amor de Deus está em você, quando o amor de Deus está cheio, quando você está cheia do amor de Deus, você não tem medo. O medo perde espaço na sua vida. E mesmo assim, se te rondar, você fala, eu vou com medo mesmo porque eu sei que eu não estou sozinha. O Senhor Jesus está comigo e a palavra diz que quem caminha com Cristo é vencedor. Então eu vou vencer esse medo em nome de Jesus. Então se você tem medo de dirigir, cai por terra agora em nome de Jesus todo esse medo. Em nome de Jesus. O medo não é de Deus, o medo está te paralisando. E se você dirigindo vai para lugares aonde você gostaria de estar, então volte a dirigir agora. E se você nunca tirou a habilitação porque você tem medo,
Que esse medo seja dissipado agora em nome de Jesus. Para que você possa ir aos lugares aonde você tem vontade de estar e aonde Deus quer que você esteja. Em nome de Jesus. Quando nós somos cheios do amor de Deus, o engano é discernido assim, ó, rapidamente. E o próprio Espírito de Deus te afasta. É assim que acontece. A fé, ela se torna visível em nós, quando nós somos cheias desse amor. E Deus se torna perceptível através de nós. As pessoas olham para você e vê Deus em você. As pessoas olham para você e diz como é bom falar com você. Como eu sinto paz. Nossa, a gente precisa se encontrar mais. É porque você conseguiu levar Deus naquele lugar, naquela pessoa. Amém? Na vida dela. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Vamos orar e agradecer, que vocês possam colocar em prática. Em nome de Jesus. Assim como a irmã colocou, vou colocar em prática cada palavra. Faça isso em nome de Jesus. Profetize aquilo que você não quer mais. E profetize o que você quer viver. Então, você quer ser a mulher de Provérbios 31? Profetiza que você é a mulher de Provérbios 31. Eu sou a mulher de Provérbios 31. Eu sou a mulher que cuido da minha casa, que cuido da minha família. Eu sou a mulher que não deixa faltar nada, que administra as coisas dessa casa. E todo outro trabalho é do meu esposo, que é o sacerdote desse lar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você venha a viver essa experiência do amor de Deus na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida de cada um que está aqui agora e também dos que assistirão depois. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é viva e é o alimento que o nosso espírito precisa. Eu apresento a todos diante do teu trono de graça e peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, ajude todos a caminharem na tua verdade, no teu amor, a caminharem, Senhor Deus, no caminho que o Senhor tem para cada um, que é o caminho de bem, o caminho de prosperidade, o caminho do amor, o caminho da paz. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor venha enviar anjos de alta patente, Senhor Deus, de proteção, anjos querubins protetores, a proteger a vida de cada um, a conduzi-los, a colocar em prática tudo aquilo que a palavra do Senhor tem trazido para nós todos os dias, em especial, Senhor, nesse dia de hoje, que nos traz sobre o teu amor, sobre a busca que nós precisamos fazer, meu Deus, a examinar tudo aquilo que nós recebemos, para ver, Senhor Deus, se realmente vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os seus anjos, Pai, possam nos auxiliar e nos proteger diante de todas as nossas decisões, todas as vezes que colocarmos em prática, Pai, na nossa vida o teu amor, o posicionamento de esposa, de filha que nós devemos ter, que nós não afrouxamos, Pai. Não nos deixa afrouxar, Senhor Deus, na nossa fé, no nosso amor a Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, na Tua presença. Nós te damos toda a liberdade para que o Senhor nos corrija, para que o Teu Espírito Santo nos constranja todas as vezes que nós tivermos atitudes incoerentes à verdade da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem sobre esse ministério, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Conduz a nossa vida em tudo nós precisamos do Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor é o nosso melhor amigo.
as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas angústias, as nossas vitórias, tudo nós queremos compartilhar com o Senhor. Porque o Senhor é o único que verdadeiramente se alegra com tudo que nós conseguimos alcançar de maneira que agrada o coração do nosso Pai. Meu Deus, abra nossa mente para que nós possamos receber todo o entendimento da Tua palavra recebida nessa manhã. É isso que nós oramos, declaramos, profetizamos na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Hoje é terça-feira. Hoje é dia do jejum do ministério, que é o jejum de 24 horas. Deus abençoe a sua vida. Para aqueles que fazem o jejum, que o Senhor venha te fortalecer, que o Senhor venha te dar força, ânimo, vigor, que o Senhor venha a trazer para você palavras de revelação, que o Senhor se revele a você cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus. O estudo de terça-feira, ele volta na próxima semana. Amém? Voltando com os estudos dos princípios milenares, que nós vamos terminar. E assim que nós terminarmos, por direcionamento do Senhor, nós vamos fazer uma reestruturação nas terças-feiras à noite. Quando voltar na semana que vem, já vai voltar um pouquinho diferente para abençoar mais a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Porque é isso que nós estamos buscando. A presença cada dia mais. O amor de Deus cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. E se mantenha firme no jejum da tela e da oração de 40 minutos. E amanhã nós entregamos. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Para honra e glória do nome do Senhor. Tchau.